Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a produção de búfalos em confinamento no Brasil, com foco na produção de carne e na qualidade dessa carne. A bovinocultura tem crescido bastante nos últimos anos, principalmente em regiões como o Norte, Centro-Oeste e o Sudeste. Além disso, o consumo está cada vez mais interessante na carne de búfalos, porque ela vem cada vez sendo mais saudável, tendo menos gorduras e menos colesterol, que faz bem para a saúde, né? E sendo uma alternativa bem mais saudável e sustentável do que a carne do bovino. Sistema de confinamento de búfalos. Esse sistema tem crescido bastante nos últimos anos aqui no Brasil. Antes, a maioria dos búfalos era criada apenas em pastagens, mas agora o confinamento já vem ganhando espaço, principalmente em propriedades que geram aumentar a produtividade de carne. Um exemplo bastante com destaque é a Unesp, que ela fez as primeiras pesquisas de confinamento de búfalos no país. Lá, eles usam a tecnologia de ponta a ponta com cachos automatizados que registram o consumo individual de cada animal. E é até que controla a temperatura corporal do animal durante a alimentação. O foco principal do confinamento é melhorar o ganho de peso de um certo período, em menor tempo, e garantir a engorda eficiente das carcaças e melhor qualidade na hora de exportação para o mercado. Eficiência da produção da carne. No confinamento, os búfalos conseguem ter um ganho de um peso médio muito rápido. Em alguns casos, os animais podem chegar a 530 kg com apenas 18 a 24 meses de idade. Outro destaque importante é o rendimento de carcaça, que pode chegar a 68%, o que é considerado um valor muito alto, até comparado com o bovino. Isso significa que uma grande parte do peso vivo do animal se transforma em carne e é aproveitável. Além disso, os búfalos têm uma excelente capacidade de aproveitamento de nutrientes, principalmente em alimentos com o maior teor de fibra. Por isso, com uma boa dieta de confinamento, você vai conseguir ter um ótimo desempenho e ser bastante produtivo. Agora, vamos falar da qualidade da carne. As carnes de búfalo, ela vem cada vez se destacando que ela tem menos gordura do que a carne bovina, que é excelente para o consumo humano, né? Com uma condição que pode chegar a 40% a menos de colesterol e até 55% menos caloria, que isso é bastante bom, né? Isso acaba tornando uma opção mais sustentável e mais saudável para os consumidores. Outro ponto positivo é que a carne tem cerca de 11% de proteína e 10% mais minerais, como ferro e zinco, que aumenta o valor nutricional dessa carne, fazendo com que, quando chegar na alimentação para os humanos, tenha um grande suplemento. Além disso, os estudos têm mostrado que a carne de búfalo possui boa maciez, um sabor suculento e sendo muito bem aproveitada. E principalmente quando o animal é batido jovem e de bom manejo, essa carne fica de excelente qualidade. Mercado, né, e comercialização. O mercado de carne dos búfalos, né, estão se destacando muito agora, né, recentemente, principalmente em razão dos cortes prêmios. Por exemplo, no Paraná, é onde a carne de búfalo, né, representa mais de 30 milhões de reais por ano. Então, é uma carne que vem sendo mais consumida a cada ano. Algumas marcas, como por exemplo, Buffalo Beef, MS,
eles oferecem, né, cortes, prêmios, né, cortes especiais que atendem tanto o mercado interno quanto o internacional. Então, por esse motivo, vem crescendo muito. E também restaurantes e consumidores têm procurado muito essa carne por conta dos benefícios da saúde. Então, cada dia mais vem sendo consumido esse tipo de carne. Bom, então, diante, né, desse aumento da comercialização, quais são os desafios que a gente encontra na produção? Apesar do avanço, a produção de carne de búfalo ainda enfrenta, né, alguns desafios. Em algumas regiões na qual elas são mais consumidas, ainda falta, por exemplo, o frigorífico, né, qualificado e preparado para realizar o abate de búfalos. E também em razão, né, do problema a escala, que ainda é pequena, né, comparada com a do bovino. Então, a procura de bovino é muito maior que a de bobalino. Então, isso também é um desafio, né, controverso. Mas, né, em razão disso, com o aumento, né, da demanda da carne de búfalo e também com os avanços, né, nas pesquisas e tudo mais, esse cenário tende a mudar. Então, de agora em diante, né, tende a ter mais procuras da carne de búfalo. Bom, né, então, nutrição e manejo alimentar. Um ponto muito importante dentro da produção de búfalos, né, destinados ao abate em confinamento, é o manejo nutricional, assim como qualquer outro gado, né, destinado a isso. Os búfalos em si têm algumas particularidades em razão, né, com o bovino. Por exemplo, eles são mais eficientes na digestão de fibras, por exemplo, mas em confinamento também é fundamental, né, fornecer a ele dietas ricas em energia para que garanta um bom ganho de peso, para que ele tenha, né, uma carne de qualidade. A dieta geralmente, né, trata-se de silagem de milho, polpa cítrica, farelo de soja e outros concentrados. E além disso, a gente tem os aditivos que podem ser adicionados à dieta desse animal para que tenha, né, uma melhor digestibilidade e para que evite distúrbios digestivos, como por exemplo uma acidose. Outro ponto é que o búfalo tem menor necessidade, vamos dizer assim, de proteína bruta do que comparado aos bovinos. Então, isso permite reduzir custos de produção em, por exemplo, rações muito caras. Então, em razão de custo-benefício, ele tende a ser, né, mais em conta. Então, manter um bubalino, né, para a produção de carne seria bem viável. Bom, né, então, a conclusão aqui para a gente finalizar, a gente pode dizer que a produção de búfalo em confinamento tem grande potencial no Brasil, porém ainda não é, né, muito procurado essa demanda. Mas, né, com o avanço, isso tende a melhorar. A carne é de alta qualidade, saudável e o sistema de confinamento aumenta nessa produtividade ainda mais. Com investimentos em tecnologias e manejo adequado, a bubalinicultura ela pode se tornar ainda mais competitiva com o setor de carnes. Então, ou seja, né, vai ter muito mais demanda e muito mais procura. E isso é bom, né, porque é um animal que a gente consegue manter com pouco gasto, né, comparado ao bovino, e que é uma carne muito boa. Então, quanto mais demandas, né, a gente vai ter aí mais acesso a esse tipo de carne.